3 mulheres foram executadas na madrugada de hoje. Ao vivo de lá, o repórter Eduardo Carvalho tem mais informações para a gente a respeito desse triplo assassinato. Eduardo, boa tarde. É isso, Samuel. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Falamos aqui de Arroio dos Ratos, bem na frente de onde tudo aconteceu. Foi nessa casa onde agora há muitas viaturas da Brigada Militar realizando policiamento. O trabalho da Brigada aqui também é depois dessa ocorrência muito grave, quando 3 mulheres da mesma família foram executadas dentro da residência. Uma mulher de 52 anos, a filha dela de 24 e uma menor de idade de 16 anos, que seria sobrinha dessa vítima. Esse caso muito grave foi registrado por volta das 2 horas da manhã. A informação é de que criminosos fortemente armados invadiram esse local. Eles inicialmente se apresentaram como policiais e depois realizaram a execução. A gente está aqui então nesse local, exatamente onde aconteceu. A gente vê a movimentação da Polícia Militar, da Brigada, e vai conversar ao vivo com o Major Oliveira, ele que é do 28º Batalhão aqui, responsável por essa região de Arroio dos Ratos, e gentilmente nos atende nesse local. Obrigado, comandante, por vir até aqui conversar conosco. Major, o que pode ser dito sobre essa ocorrência? Como é que foi a dinâmica do fato? O que os agentes já conseguiram pegar de informações quanto a isso? Uma boa tarde. O nosso pessoal foi informado pelo telefone 190 durante a madrugada, por volta das 2 horas da manhã, e se dirigiram imediatamente para cá, e aqui chegando encontraram esse cenário com 3 mulheres baleadas, né, que foram socorridas imediatamente. A ambulância e o pessoal da saúde compareceu ao local, e onde se atestou o óbito delas, né. 3 mulheres baleadas, havia uma testemunha, através da qual nós ficamos sabendo que 3 indivíduos durante a madrugada arrombaram a porta, se identificaram como policiais, colocaram todos os integrantes da família na cozinha da casa, fizeram alguns questionamentos, retiraram a menina mais jovem do local e logo em seguida efetuaram disparos, atingindo 3 mulheres, essas 3 que foram a óbito, né? Essa outra jovem que o senhor menciona seria menor ainda, 13 anos de idade, isso? 13 anos de idade, sim. Sobrevivente, 13 anos de idade. Ela teria sido poupada por esses atiradores? Ela foi retirada do local e aparentemente foi poupada. Eles efetuaram os disparos e logo em seguida fugiram em um veículo de cor preta. Nós ainda estamos desenvolvendo buscas na região, reforçamos o policiamento aqui na cidade e em torno, e em conjunto com a Polícia Civil estamos diligenciando através da identificação, para a identificação desses autores e posterior à sua prisão. A gente sabe que agora a investigação segue também nessa parceria Brigada e Polícia Civil, mas já há alguma suspeita de envolvimento de grupos ligados ao tráfico de drogas? Essa é uma área já conhecida pela Brigada Militar, Major? Essa é uma área conhecida pela Brigada Militar. Há cerca de uma semana foram realizados mandados de busca e apreensão nessa região aqui, a apreensão e prisão de criminosos com entorpecente, armamento, né? É uma região já sabidamente conflagrada, e o modus operandi é o praticado por grupos criminosos, né? É com essa ideia que nós trabalhamos inicialmente. Até pela dinâmica, né? Como o senhor falou, se passaram por policiais, foram muitos disparos também, Major? Foram diversos disparos. A perícia agora vai dizer, né, exatamente quantos foram, mas foram diversos disparos, todos com armas curtas, né, pistolas, é o que nós tivemos conhecimento. E como é que era o cenário aqui em Arroio dos Ratos até essa ocorrência de ontem? Vocês já tinham registrado outros homicídios aqui nesse ano de 2026, Major? Nós não tínhamos nenhum homicídio no ano de 2026, é uma prioridade da nossa unidade. Temos reforçado muito o policiamento nessa região aqui, porque sabemos da prática de ilícitos criminais aqui. Temos reforçado e não tínhamos nenhum homicídio até então no ano de 2026. Major, agradeço. Só para finalizar, a vítima mais velha possuía antecedentes criminais? Possuía antecedentes criminais por tráfico, por homicídio e outros antecedentes. Perfeito. Muito obrigado por nos atender, Major. Agradeço pela participação conosco aqui na tela da Record Guaíba. A gente pode mostrar também um pouco desse local, como a gente falou. O Major deixou claro, né, Samuel, que é um local já conhecido pela corporação por tráfico de drogas. Já havia sido realizada uma operação policial aqui, né, há cerca de uma semana. Então, é um local que já é conhecido pela corporação e também pela Polícia Civil. A informação que se tem até o momento, então, é desse veículo preto que chegou até o local. Eles entraram por esse portão, né, por esse acesso
acesso principal aqui na residência. E aí dentro da casa, Samuel, a gente recebeu uma informação de que estavam 3 mulheres, mais uma jovem de 13 anos e também um menino de 2 aninhos de idade, assim como um outro homem que também estaria nessa residência. Esse homem ele estaria em um outro cômodo, ele não chegou a ser acordado pelos criminosos, que foram imediatamente nessa mulher e na filha dela de 24 e na sobrinha de 16, e aí eles teriam enrolado o menino de 2 anos de idade em um cobertor e colocado ele e a menina de 13 em um outro cômodo, em um outro quarto. E aí realizaram a execução dessas 3 vítimas, 3 mulheres que são as primeiras assassinadas em Arroio dos Ratos em 2026. Não havia nenhum homicídio até então aqui no município nesse ano. A polícia está trabalhando junto com a brigada, o foco total em chegar até esses criminosos. Por que isso? Porque há, obviamente, um caso muito grave e que chama a atenção, já que aqui no município não havia nenhum tipo de homicídio anterior a isso. Então, esse é o foco principal, chegar nesses autores. O veículo usado no crime é fundamental para isso e ele também não foi localizado por enquanto. Há um foco nas buscas aqui no município, mas também em cidades do entorno, já que existe uma possibilidade grande de que esses criminosos tenham deixado o local, deixado a cidade e buscado municípios próximos aqui na região. Samuel? Ô Eduardo, esse local onde tu estás é afastado da área central da cidade, não é tão longe? Explica pra gente. Na verdade, o município ele é pequeno, né, Samuel? É importante deixar isso claro, mas a gente não está muito distante não da área central da cidade. Mas claro que ele é um ponto, entre aspas, mais afastado, assim, mais de casas realmente da área mais rural. A gente tem aqui algumas pequenas residências, é uma área mais humilde também do município. A gente vai inclusive mostrar a rua que o Gerson Paz está mostrando lá mais para frente, ó. Como é uma rua que não chega a ser asfaltada, né? É um local com pouca iluminação pública, né? Até tem alguns postes aqui, mas casas mais de madeira, né, com pequenas muretas, enfim, um local que é um pouco mais isolado, mas que não chega a ser distante do centro, não é longe para chegar até aqui. Mas é um ponto que, como a gente falou, então é levemente mais afastado e, claro, não é tão perto assim de prédios públicos da prefeitura, da sede da brigada, da polícia civil, enfim. É um local que a polícia já tem muito claro que é um local realmente de tráfico de drogas, de venda de entorpecentes e de presença constante de facções criminosas. E, aliás, essa é a grande suspeita, um acerto de contas entre grupos rivais. A mulher de 52 anos, a mais velha vítima desses atiradores, que seria o principal alvo deles, já possuía antecedentes, como a Brigada Militar confirmou agora para a nossa reportagem. E além desse ponto, né, de que ela já possui antecedentes, toda a dinâmica do fato, ela é muito referente ao que fazem as facções e os grupos criminosos aqui no Rio Grande do Sul. O primeiro ponto é a chegada num horário de madrugada, né, um horário de pouco movimento. Eles chegam aqui por volta da 1h40, 1h50 da manhã. São pelo menos 3 indivíduos. Eles estão vestindo roupas pretas e chegam em um carro preto também, se apresentam como policiais e a partir dessa forma conseguem entrar na residência e aí realizam uma execução. Não há nenhum outro nome, nenhum outro termo para dizer o que eles fizeram dentro da residência, não há qualquer tipo de confronto, não chega nem a ser um ataque a tiros, porque eles abordam as vítimas, eles colocam as vítimas em um cômodo e aí a sangue frio realizam esses disparos, essas execuções. Pouparam ainda a vida de uma jovem, de uma criança, né, de 13 anos de idade, de um bebê, um menino de 2 aninhos, que também foi coberto por esses criminosos, segundo informações extraoficiais que nós conseguimos aqui nesse local. O que chama atenção, então, dessa residência aqui, Samuel, é que a gente não tem lá do de fora grandes marcas do que aconteceu, porque foi tudo na parte interna, foi tudo ali dentro. Eles conseguiram acessar esse local e ali na parte interna eles realizaram esse crime brutal que choca toda essa comunidade. São 3 mulheres mortas em um intervalo de 5 minutos, que foi o que durou essa ação. Então, um caso muito grave e agora prioridade para a investigação, entender quem são esses homens, de qual grupo eles pertencem e, obviamente, realizar a prisão deles e também chegar aos mandantes. Quem ordenou que esse crime fosse cometido aqui em Arroio dos Ratos. Mãe, filha e sobrinha executadas por bandidos que entraram na casa dizendo ser polícia. De novo, gente, de novo. Dizendo ser polícia, polícia, polícia. E fizeram o que fizeram lá dentro. Tô vendo aqui, enquanto tu falas, olhando para os postes, a região toda, não vi câmeras de monitoramento. É difícil ter alguma câmera, algum equipamento por aí, Eduardo?
É difícil, Samuel, é difícil. A gente também, algo que a gente costuma de praxe também analisar aqui, a gente não chegou a encontrar nenhuma câmera pública, né, da prefeitura, essas câmeras de monitoramento, esse cercamento eletrônico que é realizado, por exemplo, em Porto Alegre, na região metropolitana. A gente não percebeu nada nesse sentido. Existem algumas residências aqui na região que os próprios moradores colocam câmeras, né, câmeras voltadas ao pátio, voltadas à rua, mas aqui na frente dessa residência eu confesso que a gente não acompanhou nenhuma imagem. Então, a gente não tem essa informação se há algum registro, mas claro que o trabalho da polícia, Samuel, também vai buscar câmeras em outros pontos da cidade e do entorno para ver se esse veículo preto ele é avistado, se ele consegue ser identificado, e isso também já seria um passo muito importante para a investigação. Mesmo sem ter o vídeo do crime deles invadindo a casa, ter a imagem do carro seria fundamental para chegar até esses bandidos que deixaram 3 mulheres mortas aqui na região carbonífera. Certamente esse carro entrou na cidade, né, saiu da cidade. É impossível não ter passado por algum equipamento que grave imagens, algum equipamento do sistema de cercamento eletrônico, e certamente isso é alvo da polícia. Mas é fundamental também, né, a gente fala sempre na prova, a câmera de segurança flagrando o crime, mas não é só isso não. O que é muito importante é a prova também. O depoimento de testemunhas. Tem moradores aí na volta, né, Eduardo? E a gente sabe da dificuldade que eles têm para fazer uma denúncia, mas existe a forma de fazer a denúncia anônima para evitar que esse crime fique impune. É isso, e a polícia conta muito com esses depoimentos, são fundamentais até para entender um pouco melhor do contexto, né, dessa família, da região aqui como um todo. Então, esses depoimentos, eles são fundamentais. Claro, existe essa barreira, e essa é uma barreira muito clara. Muitos moradores optam por ficar em silêncio e por não falar absolutamente nada sobre o que aconteceu, pelo risco, né, de acabarem sofrendo um tipo de represália por parte da facção, por parte do grupo criminoso. Mas a polícia sempre incentiva, né, esses depoimentos, essas provas, esses comunicados que chegam de forma anônima, lembrando que a Polícia Civil recebe sim esses materiais pelo Disque Denúncia, até presencialmente na delegacia, por telefone, por WhatsApp, enfim, e isso é muito, muito importante para essa investigação conseguir concluir, né, em quem são os responsáveis por esse crime tão grave aqui em Arroio dos Ratos. Samuel, a gente está tentando e vai conversar ainda hoje ao vivo na tela do Balanço Geral com o delegado da Polícia Civil responsável aqui por Arroio dos Ratos, o delegado Fabiano, ele que sempre é muito gentil com a nossa equipe, e ele também vai explicar um pouco mais sobre como está acontecendo esse trabalho da polícia para chegar até os autores e também trazer mais detalhes sobre o contexto aqui dessa região, desse ponto. Mas onde nós estamos agora é um local que está sendo vistoriado e monitorado pela Brigada Militar. A polícia já estava, entre aspas, presente nessa região, tanto que fez uma operação recente nesse local, e agora a gente vê muitas viaturas e muitos agentes que circulam por esse ponto a todo momento para realizar a segurança e evitar qualquer tipo de novo ataque, de nova ocorrência com essa gravidade. Foi por volta das 2 horas da manhã que aconteceu esse crime e até então ninguém foi preso, também não há informação sobre o veículo. O carro preto utilizado no crime não foi apreendido por enquanto, mas claro que a busca acontece nesse momento. Samuel. Será que tem ponto de tráfico de drogas ali, justamente nesse lugar? Elas estavam acordadas ou estavam dormindo e foram retiradas do quarto e levadas até a cozinha para a execução, gente? Eduardo, tu já me responde isso, essas e outras perguntas que eu quero fazer a respeito dessa execução, desse caso muito grave que aconteceu em Arroio dos Ratos. Mãe, filha e sobrinha assassinadas por criminosos que estão sendo procurados.